Boa noite a todos. Mais uma noite de encontro com o professor Walter de Andrade, Projeto Iniciação. Boa noite. É com você, Gilberto. Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Mais um Projeto Iniciação, de número 97. Estamos chegando no 100, hein? Então, vamos aí rumo ao nosso centenário do Projeto Iniciação. Isso. Boa noite, professor. Bem-vindo. Boa noite. 97. Estamos chegando no número 100, né? Isso é muito. Boa noite, meu irmão Gilberto Catira, meu irmão Carlos Nascimento. Boa noite a todos os nossos irmãos que estão presentes aí, assistindo o nosso encontro aqui, Projeto Iniciação. Todo sábado, a partir das 20 para as 9, nós estamos aqui reunidos, né, discutindo assuntos muito importantes, né, importantíssimos, a respeito da ciência iniciática das idades, né? O nosso encontro segue o caminho básico do conhecimento iniciático das idades, né? São duas bases fundamentais que nós seguimos, né? São os ensinamentos deixados por Helena Petro Blavatsky, que constitui a teosofia, e os ensinamentos deixados pelo nosso querido professor Henrique José de Souza, fundador da Sociedade Brasileira de Eubiose, né? Então, o objetivo é a síntese do conhecimento a fim de propiciar aos pretendentes ao caminho da iniciação informações e valores importantes para essa finalidade, né? E também o encontro visa propiciar aquele que já está no caminho da iniciação, ele pode repensar tudo que foi aprendido e receber indicações para novas reflexões a respeito da sabedoria iniciática. Quer dizer, o tema é sempre pujante, né? Ele está sempre presente, e a gente vai adicionando, vai desenvolvendo, né? À medida que a gente vai seguindo o caminho da iniciação, os nossos horizontes vão se alargando e a gente vai entendendo cada vez melhor as coisas, né? Outra finalidade do nosso encontro aqui, Projeto Iniciação, é propiciar a reflexão a respeito do momento evolutivo que a humanidade está vivenciando, né? Nesse início de século XXI e início da Era de Aquários. Sempre dizendo que, conforme o nosso mestre, querido professor Henrique José de Souza, o Brasil é o berço da nova civilização. Está destinado a servir o berço da nova civilização. Sempre vendo que a nova civilização surge a partir dos trabalhos do Ocidente, né? Não que o Ocidente é superior ao Oriente, não. É porque o Ocidente é a fase atual da evolução, é baseado nos princípios do Ocidente, né? E nisso aí está fundamentado também o papel importante do Brasil nesse panorama evolutivo geral da humanidade. Muito bem. Então, o nosso encontro é Projeto Iniciação. Projeto Iniciação é o projeto mais importante que uma pessoa pode desenvolver ou deve desenvolver na sua vida, né? Para fazer esse projeto de iniciação, conforme os mestres nos indicam, é necessário, absolutamente necessário, que a pessoa se filie a uma escola iniciática. Não é possível a pessoa fazer o projeto de iniciação, fazer a sua iniciação isolado, numa biblioteca, ou lendo livros. Não, é necessário estar presente numa escola de iniciação. Porque a escola de iniciação ela desenvolve justamente esse tríplice aspecto, né? Justamente o templo, a escola e o teatro, né? Então, somente uma escola iniciática é possível realizar o desenvolvimento da iniciação nesse sentido, né? Devemos dizer que a pessoa pode escolher a escola iniciática que mais lhe agradar, né? Isso é um livre-arbítrio da pessoa. Mas, aqui no nosso caminho, né? Do nosso ponto de vista, nós convidamos as pessoas que queiram que venham fazer o seu projeto de iniciação na Sociedade Brasileira de Eubiose. Como é que o início da iniciação é feito através de um primeiro grau, chamado grau peregrino. É isso? Como é que a pessoa pode começar esse grau peregrino? O primeiro encontro, né? É muito simples. Entra numa ferramenta de busca na internet, põe lá, Sociedade Brasileira de Eubiose.
a pessoa vai encontrar o site da Sociedade Brasileira de Eubiose e lá vai encontrar um botãozinho, está escrito assim, onde estamos? Ali, clicando nesse botãozinho, a pessoa tem a possibilidade de verificar a existência de todos os departamentos que existem no Brasil e no exterior. Então, a pessoa pode entrar em contato, né? Através desse informativo do site, ela vê a cidade, na sua cidade ou a cidade mais próxima, ela vê o endereço do departamento, o telefone, o e-mail, etc, etc, né? Aí entra em contato e faz justamente essa primeira ligação com a Sociedade Brasileira de Eubiose. Devemos dizer que em muitos departamentos do Brasil, este grau peregrino já iniciou, já desde janeiro, né? Então, e outros ainda, em outros departamentos, por questões características de cada departamento, iniciam depois. Mas a maioria, já agora em março, já está começando esse grau peregrino. O primeiro grau, né? Depois existem mais 4 graus, totalizando 5 graus. Finalizando esses 5 graus, a pessoa tem a possibilidade de filiar-se, tornar-se membro efetivo da Sociedade Brasileira de Eubiose. Então, aí ela pode, sendo membro efetivo, ela pode participar de todas as atividades de templárias, né, de templo, atividades de escola, de teatro, e palestras públicas, etc, etc. Né? Inclusive também, se ela quiser, tiver a tendência a tornar-se instrutor, né? Dar aulas também, palestras. Então, é um campo muito vasto que aparece para as pessoas que querem seguir o caminho da iniciação. Né? Então, isso é muito importante, essa indicação que nós fazemos da Sociedade Brasileira de Eubiose para todos aqueles que estão interessados em desenvolver o seu projeto de iniciação. Muito bem. O nosso encontro aqui, na fase atual, a gente sempre desenvolve uma primeira parte, estudando características básicas da teosofia através dos ensinamentos de Blavatsky pela teosofia, né? Ensinamentos básicos. Né? Depois, na segunda parte, nós caminhamos estudando justamente a antropogênese, né? Antropogênese, segunda parte. E na terceira parte, então, fica aberto a possibilidade de todos os participantes que estão no chat de se manifestarem, né? Fazer perguntas, ou dar a sua opinião, fazer comentários, etc. Né? Isso aí são as 3 fases do nosso programa. Né? Muito bem. Então, nós vamos ver aqui, seguindo justamente essa linha de conhecimento de Helena Blavatsky, do mestre, do professor Henrique de Souza, vamos ver aqui um termo muito importante que é citado aqui nos trabalhos da teosofia, que é justamente esse termo chamado presságio. Presságio, né? Presságio é agouro, sinal ou sinais de acontecimentos futuros. Por tudo aquilo que vai acontecer, dá-se o nome genérico de um presságio. Né? Aquilo que se verifica no mundo dos efeitos existe no mundo das causas e pode, sob certas condições, revelar-se antes mesmo de entrar no plano dos efeitos. Isso é muito importante, essa observação de Blavatsky. Né? Veja bem, tudo, o nosso mestre, professor Henrique de Souza, ele diz, nada acontece por acaso. Tudo que acontece no nosso plano objetivo, no planeta Terra, ou em todos os planetas que fazem parte do processo evolutivo, ele não surge justamente no plano físico denso. É uma projeção de arquétipos, né? de padrões, né? evolutivos que são projetados para o mundo físico denso, e aí se projeta o necessário para o desenvolvimento da humanidade. Então, a pessoa pode verificar no mundo dos efeitos e das causas, ou então uma pessoa já desenvolvida espiritualmente, ela pode, sob certas condições, verificar a existência desses arquétipos antes mesmo deles terem se manifestado. Então, isso é um presságio, né? Ela vê o futuro das coisas. Né? Embora sejam geralmente considerados como sinônimos, as palavras presságio e augúrio, né? Há uma diferença entre elas.
esses dois termos, presságio e augúrio. Né? Entende-se por augúrio os sinais procurados e interpretados segundo as regras da arte. Presságio é o sinal oferecido fortuitamente a cada pessoa, e cada pessoa interpreta de modo vago e arbitrário. Então, uma pessoa pode ter presságio. Agora, quanto mais desenvolvida for a consciência espiritual dessa pessoa, mais fundo ela penetra nesse presságio e consegue prever o que vai acontecer, né, em todos os lados, todos os locais do planeta Terra, né? Nas religiões, nos processos sociais, e assim por diante. Né? Então, isso aí é muito importante, essa verificação do presságio, mas sempre considerando que tudo que acontece na face da Terra acontece baseado na projeção de algo existente no mundo superior. Né? Então, nada acontece de maneira fortuita na face da Terra. Né? Então, isso é muito importante, esse entendimento. Né? Um outro entendimento aqui, seguindo aqui os ensinamentos da teosofia, né? É o nome preta, preta do sânscrito. O nome preta vem do sânscrito. Segundo a crença vulgar, os pretas são demônios famintos, cascas ou invólucros de homens avaros e egoístas depois da morte. Elementares que renascem como pretas no Kamaloka, segundo os ensinamentos esotéricos. São espectros, fantasmas, sombras daqueles que se foram. Né? Então, profundamente, são seres humanos que perderam seu corpo físico, mas que não se despojaram ainda da vestimenta da sua natureza animal, na qual se encontram aprisionados até que ela se desintegre. Então, isso aí, de maneira geral, a preta também, a gente pode chamar como Kama-rupa. O que é um Kama-rupa? O Kama-rupa é o resquício de algo que já foi humano. Para ser humano é necessário ter sete níveis de desenvolvimento, né? É o setenário humano. Quando se torna um preta, né? Ou ele perde a tríade superior se afasta e fica somente o quaternário. E esse quaternário, que geralmente é um Kama-rupa, que não é mais um ser humano, né? Tende não a evoluir, porque não existe evolução no universo. Não é evolução, ele vai perdendo dimensões. Esse quaternário vai perdendo dimensões. Então, da quarta dimensão, ele parte para a terceira, depois para a segunda dimensão, para a primeira, até chegar na dimensão zero. Ou seja, do mundo animal, ele passa para o mundo vegetal, depois passa para o mundo mineral e, finalmente, passa para a zero dimensão. A zero dimensão é indicada por Blavatsky como sendo a Lua. Todos esses resquícios evolutivos são jogados na Lua. Então, tanto que, de maneira genérica, assim, né, como se fala, a Lua é uma lixeira cósmica. Tudo é jogado lá, baseando-se também, veja, relembrando o conhecimento dado por Lavoisier, o grande químico Lavoisier, né? Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Né? Então, tudo aquilo que chega na zero dimensão tem os resquícios daquilo que já foi humano, aí então, lá na Lua, através do trabalho do terceiro Deus, né? Isso aí é transformado em novas possibilidades. Né? Então, é muito importante essa questão. Né? Veja bem, habitam as regiões das sombras. Esses seres que nós estamos falando, né? Pretas ou Kama-rupas, habitam as regiões das sombras. Estão geralmente associados com os Bhutas, uma palavra sânscrita, Bhutas, e como esses, costumam frequentar os cemitérios e animar os corpos dos mortos. Eles ficam, geralmente, aí, de maneira geral, são chamados de elementares. Né? Então, isso é muito frequente. A pessoa, num lugar assim que tem muitos mortos, vê a presença desses seres elementares. Né? O culto a tais seres constitui um fetichismo grosseiro, uma magia invertida, né?
não uma magia evolutiva, uma magia involutiva. Aqueles homens cuja natureza é tamásica, ou seja, é ligado profundamente ao plano físico denso, cultuam as sombras, as pretas, e as legiões de espíritos elementais, os bhutas. Isso aí, de acordo com Blavatsky fala, como referência, o Bhagavad Gita. Bhagavad Gita então, quem lê o livro vai ter informações profundas a respeito justamente desses termos que nós estamos analisando aqui. Né? Muito bem. Então, vamos seguindo. São termos muito importantes para nós analisarmos, porque frequentemente aparecem esses termos nos livros, somente na doutrina secreta, esses termos vão aparecendo, e é necessário que a gente entenda com perfeição o significado esotérico desses termos. Né? Um outro ponto importante que nós vamos analisar aqui, também seguindo a linha da teosofia, é justamente o que nós chamamos de princípios. Né? É uma palavra simples, né? Princípios, mas tem uma importância fundamental para o entendimento do universo evolutivo. Né? Princípios são elementos ou essências originais, as diferenciações elementais sobre e das quais formaram-se todas as coisas. Os elementos fundamentais. Né? Então, tudo vem de elementos fundamentais. Nada acontece por acaso. Esse termo é empregado para designar os 7 aspectos individuais e fundamentais da realidade única, universal no cosmos e no homem. Né? Então, esses princípios também se referem aos 7 fundamentos, 7 princípios universais que dá origem a tudo, né? A evolução em si. Né? Daí os 7 aspectos em sua manifestação no ser humano, ou seja, divino, espiritual, psíquico, astral, fisiológico e físico, simplesmente. Né? Aí nós vemos, então, esses 7 aspectos manifestados no ser humano, né? Repetindo, o divino, o espiritual, o psíquico, o astral, o fisiológico e o simplesmente físico denso. Né? No homem, assim como no cosmos ou universo, há 7 princípios. Por quê? Porque o nosso universo é centenário. Quando nós falamos de universo, devemos relembrar sempre a afirmação de Blavatsky. Né? Ela disse, nos informou o seguinte: toda vez que nas obras dela, da teosofia, se fala em universo, está se falando do sistema solar. É isso? Todo o assunto da teosofia e da eubiose é relativamente ao sistema solar, o Sol com os planetas que giram ao seu redor. Né? Cada princípio humano tem correlação com um plano, um planeta, uma raça. E os princípios humanos estão em cada plano em correlação com as forças ocultas, cétuplas, algumas das quais, as dos planos superiores, têm um tremendo poder. Isso aí vem tudo, isso é uma informação da Doutrina Secreta, volume 1, de Blavatsky. Há diversas classificações dos princípios humanos. São diversas classificações. Em primeiro lugar, temos a vulgaríssima e elementar visão binária em corpo e alma, sustentada ainda hoje por grande número de psicólogos ortodoxos, apesar da divisão ternária em corpo, alma e espírito, claramente expressa por São Paulo de Tarso, né? E por vários santos padres, como Orígenes, São Clemente de Alexandria e outros. Né? Muito bem. Então, temos depois a divisão quaternária. Então, nós temos uma tríade superior e um quaternário inferior, dando conformação ao setenário humano. Né? Então, temos, também a divisão quaternária, segundo o sistema do Taraka Raja Yoga, baseada nos 4 estados principais de consciência do homem. 4 estados fundamentais. Quais são? Isto é, o estado de vigília, o estado de sono com sonhos, o sono profundo sem sonos e o estado de êxtase transcendente,
que correspondem, respectivamente, aos 4 princípios humanos: o corpo físico, a alma animal e intelectual, a alma espiritual e o espírito. Então, nós temos uma divisão exatamente da seção do quaternário. Né? Há também a divisão quinária ou vedantina, que considera no homem 5 koshas ou invólucros, chamados de, aí vem nomes difíceis de se falar, Anamaya Kosha, ou corpo físico, né? Pranayama Kosha, que compreende o princípio vital, o prana e o duplo etéreo, o corpo astral. Manoyama Kosha, a alma animal e as porções inferiores humanas, ou princípio intelectual. E o Vijnanamaya Kosha, a alma intelectual ou essência mental. É isso? E também a Anandamaya Kosha, alma espiritual ou Buddhi. É isso? Nesta classificação, quinária, 5 elementos, não está incluído o Atman, que, por ser universal, não é considerado pelos vedantinos como princípio humano. Então, os vedantinos, né, na teoria vedantina, não consideram o Atman como um princípio humano. O que é o Atman? O Atman é o ápice superior da tríade superior nossa. Né? O que é o Atman? É o Cristo interno. Toda vez que um ser humano atinge o estado de adeptado, ele atinge o ápice do desenvolvimento, ao estado de Atman, ou Cristo superior. Neste ponto, então, essa consciência que atinge o estado de adeptado já não é mais um ser humano, é um ser super-humano. É isso? Um ser super-humano. Há, finalmente, a classificação esotérica, ou melhor dizendo, semi-esotérica, chamada setenária, cujos 7 princípios, começando pelo superior, são geralmente enumerados da seguinte maneira. Primeiro, Atman, ou espírito. Segundo, Buddhi, alma espiritual. Manas, mente ou alma humana. Quarto, Kamarupa, animal, local dos instintos, desejos e paixões. 5 é o prana, vida, ou seja, a porção de jiva de que o corpo físico se apropriou. O 6º é o linga sharira, corpo astral ou duplo etérico, veículo da vida. E o 7º, stula sharira, o corpo físico modelado sobre o linga sharira. Isso aí tudo baseado nos ensinamentos da doutrina secreta de Blavatsky. A rigor, só devem ser considerados 6 princípios, porque o Atman não deve ser tido como tal, uma vez que é um raio do todo absoluto e a síntese dos outros 6. Então, o Atman é a síntese dos outros 6 princípios e também é uma projeção divina, né? O Atman, né? Então, é o seguinte, os materialistas acolhem, sem dúvida, com um sorriso gozador a afirmação de que existe no homem tantas almas. Quer dizer, a ciência não aceita. Não aceita, está muito além. Um dia vai aceitar, ou não aceitar, vai descobrir os gênios, os indivíduos que vierem fazer o desenvolvimento futuro da ciência, chegarão a esse conhecimento e todos terão a possibilidade de estudar esses assuntos. Né? Então, é claro que, como os materialistas não acolhem essas ideias, né? Uma vez que negam admitir até mesmo a existência de apenas uma, considerando que o corpo físico constitui a totalidade do ser humano. Então, é claro que a ciência considera o ser humano o corpo físico. É isso. O máximo que a ciência admite é a parte psicológica, né? Aí é uma relação entre o psíquico e o mental, né? Que no sentido esotérico é justamente o mundo astral e o mundo mental, os 2 pontos superiores do quaternário, né? Então isso aí é o psíquico, é o mundo psíquico ou a alma humana, né? A alma humana. Esta é apenas uma questão de nome, já que os céticos negam a existência da alma da maneira como a expressamos. Nenhum deles deixará de admitir que há algo qualquer que seja o seu nome, que é o centro ou assento dos instintos, desejos e paixões, alma animal, ocorrendo mesmo para o pensamento, a razão ou o gênio, alma humana. Então, claro que a ciência não aceita a existência
da alma e muito menos a do espírito, né? Então, a ciência iniciática considera a existência da alma e do espírito. Isso a ciência não aceita. A ciência existe apenas o corpo físico, e dentro do corpo físico, num processo absolutamente neurológico, com o sistema nervoso, o cérebro, surge, então, o psiquismo do indivíduo, mas algo absolutamente físico, né? Porém, falando em linguagem estritamente esotérica, o homem, como unidade completa, é composto de 4 princípios fundamentais e dos 3 aspectos desses na Terra. Então, o homem, o ser humano, é constituído de 4 princípios fundamentais: o quaternário, chamado quaternário inferior, e a tríade superior, que corresponde ao aspecto superior da mente humana, da mente superior de Buddha e de Atmana. Nos ensinamentos fundamentais são Atman ou Jiva, vida única que impregna o trio monádico, uma aura que envolve o homem e é universalmente difundido, a caixa primordial e puro. A primeira película na ilimitada extensão do Jiva, a imutável raiz de tudo. Isso. Agora, em terceiro lugar, temos Buddhi, porque procede do Mahati, grande princípio ou inteligência cósmica. Buddhi provém da inteligência cósmica. Primeiro produto ou emanação do Pradana, que contém potencialmente todos os gunas, né? Então, os 3 aspectos transitórios produzidos por esses 4 princípios fundamentais são: primeiro aspecto, prana, alento da vida. Com a morte do ser vivo, prana volta a ser jiva. Esse aspecto corresponde ao Atman. O segundo aspecto é o linga sharira, ou forma astral, emanação transitória do ovo ou invólucro áureo. Esta forma procede à formação do corpo vivo e depois da morte, adere-se a este, dissipando-se apenas com o desaparecimento do último átomo, exceção feita ao esqueleto. Corresponde ao invólucro áureo. E, em terceiro lugar, nós temos o mana inferior, ou alma animal, reflexo ou sombra de Buddhi Manas, tendo a potencialidade de ambos, porém, geralmente dominado por sua associação com os elementos do Kama. Então, a nossa mente inferior, ela procede da mente superior de Buddhi, mas está submetido às influências de Kama, ou seja, está submetido aos aspectos astrais, às emoções, né? Esse aspecto corresponde aos princípios fundamentais, Buddhi e Manas. Qualquer que seja o homem inferior, o produto combinado dos 2 aspectos, fisicamente de sua forma astral e psicofisiologicamente do Kama Manas, não é sequer considerado como um aspecto, mas como uma ilusão, conforme a doutrina secreta, continuando falando, né? Os 7 princípios humanos da Constituição Setenária correspondem aos 7 princípios cósmicos, a saber, Atman corresponde ao Logos não manifestado. Buddhi corresponde à ideação universal latente. Kamarupa, a energia cósmica caótica. Linga Sharira, a ideação astral que reflete as coisas terrestres. Prana, por sua vez, corresponde à essência ou energia vital. E Stula Sharira, por último, corresponde à Terra. Na Constituição Setenária do Homem, não se deve considerar os diversos princípios como entidades separadas entre si, como invólucros concêntricos e sobrepostos, como as diferentes cascas de uma cebola, mas, ao contrário, como pontos unidos de certo modo entremeados, porém independentes um do outro, cada um deles conservando um estado essencial e vibratório distinto, sendo sempre cada princípio inferior o veículo do seu superior imediato, exceção feita ao corpo físico, que é o veículo dos outros 6. Então, todos esses princípios, eles eles se intermeiam um ao outro, né? De maneira bastante simples, ocupam o mesmo espaço, né? Mas em estados vibratórios diferentes.
Mas é claro que o estado vibratório superior sempre domina o estado vibratório inferior, né? O inferior é sempre proveniente do superior, né? E, então, aqui esses princípios, né? Os 7 princípios se intermeiam, um penetra o outro. E na Terra é da mesma forma, né? Tudo no universo é assim. Quando falamos do universo, estamos falando do universo sistema solar. E aqui no nosso planeta Terra, nós também temos 7 planetas. É isso? A ciência acadêmica considera a Terra como a Terra física somente, né? Mas pela ciência iniciática, nós temos 7 terras. Nós temos uma terra física, uma terra vital, que interpenetra o físico, depois uma terra mental, uma terra astral, depois uma terra mental, uma terra do mental superior, uma terra com a essência búdica e outra com a essência manásica, é isso? Mana superior, átmica, atman, né? Então, são 7 planetas entremeados, um dentro do outro, né? Se intermeiam, né? Então, isso é muito importante, essa questão, né? Aliás, o nosso professor Henrique de Souza, ele diz que, nos seus ensinamentos, que o corpo astral da Terra, ela vai muito além do plano físico, como exemplo, né? Muito além do plano físico terrestre. E o limite extremo do corpo astral da Terra está na metade da distância entre a Lua e a Terra. Então, isso aí é uma coisa muito importante, né? Finalmente, nesta mesma classificação, os 7 princípios se agrupam em 2 séries, que, por um lado, constitui a tríade superior, ou seja, a individualidade espiritual, perene, indestrutível, formada por Atman, Budi e Manas. Então, o princípio superior, a tríade superior, formado por Atman, Budi e Manas. E, por outro lado, o quaternário inferior, ou seja, a personalidade transitória e imortal, integrada pelos 4 princípios inferiores. Quais são esses 4 princípios? O Kamarupa, como a porção inferior ao animal ou do Manas, o Prana, o Linga Shariri e o corpo físico. Devemos sempre relembrar que essa tríade superior foi ativada no ser humano em meados da raça lemuriana. Isso. Antes de meados da raça lemuriana, o lemuriano não tinha tríade superior. Então, a tríade foi ativada, ou seja, foi ativada a consciência superior. E com a ativação da tríade surgiu os seres humanos. E essa tríade superior, é claro que ela vem de planos superiores, de arquétipos, né? E na Bíblia, lá Moisés, ele cita justamente a queda dos anjos. Justamente corresponde isso aí, a queda dos anjos corresponde à doação, né, do princípio superior no homem, a tríade, ou seja, a formação exatamente da espécie humana, né? Com a tríade superior. O homem real e verdadeiro é a humana superior. É a entidade que se reencarna. Então, em princípio, o ser humano ele tem como atuação fundamental humana superior, que é um dos ápices da tríade superior, né? Levando como rastro kármico as potencialidades boas e más de suas encarnações ou vidas anteriores. Quando o Mana se difundiu no Monte Mamudi, o homem se converteu num Deus. Então, isso aqui, falando de maneira bem direta, né, bem simples, nós vemos que o Mana superior, aquele da tríade superior, é um dos aspectos da tríade superior, corresponde justamente ao corpo causal. Explicando agora. E tudo que acontece ao ser humano é retido no corpo causal. Isso. O ser humano pode sumir fisicamente da face da Terra, né? Ou o corpo vital, o corpo astral, mas é tudo registrado no corpo causal. E a partir do corpo causal que dá origem justamente o processo da reencarnação. O processo da reencarnação,
através da atuação do corpo causal, que é o mana superior, aí então forma-se, de acordo com a necessidade evolutiva de cada ser humano, um corpo específico para cada ser humano, né? Um corpo astral específico, um corpo mental específico, um corpo vital e um corpo físico específico, para que atuem as tendências justamente kármicas, para que o ser humano possa evoluir. Isso tudo é baseado, não é por acaso, isso é tudo baseado na lei cósmica justa e perfeita. Tudo ocorre dentro de uma exatidão perfeita. Nada ocorre sem que não esteja ligado com a lei cósmica justa e perfeita. Então, o processo kármico é fundamental para o processo de evolução do ser humano. Tanto que nós sabemos, através da teosofia e da eubiose e dos conhecimentos contidos nos tempos antigos, que a evolução do ser humano só pode ser efetuada encarnado. Um ser humano não pode evoluir, a consciência humana não pode evoluir, por exemplo, no vital, ou no astral, ou no mental. Não. É necessário estar no corpo físico denso para que haja a evolução. Isso significa o quê? Significa justamente aquilo que Jesus nos deixou. Está escrito no Evangelho, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que é conhecer a verdade? Conhecer a verdade é conhecer o Deus que existe dentro de nós. Jesus falou, vós sois deuses. É isso? E no momento que o indivíduo conhece a verdade, ele se liberta. É isso? Então a gente pergunta, o que Jesus queria se falar dessa libertação? Por que Jesus que falava que o homem conhece a verdade e se liberta? Ele se liberta do quê? Se liberta de si mesmo, da sua característica humana, ou seja, física, astral, vital e assim por diante, né? E torna-se um ser átmico, um ser superior, atinge o estado de adeptado. Então, isso é fundamental, que para que a evolução ocorra, é necessário a reencarnação. A reencarnação. Aliás, isto aqui não é somente para o ser humano comum, para os seres de alta hierarquia também. A verdade é única para todos. A verdade funciona independentemente, da mesma forma para todas as consciências. Tanto que o próprio Siddhartha Gautama, Buda, ele se iluminou encarnado. Ele não poderia se iluminar num plano hiperfísico. Isso é impossível. Ele teve que se reencarnar num corpo humano, isso, e aí ele se iluminou. E deixou para nós essa sequência enorme de conhecimentos, né, que constitui o budismo, né, de enorme importância para o desenvolvimento e a execução do projeto de iniciação, rumo a esse objetivo que todo ser humano tem. O projeto de iniciação corresponde ao quê? É conhecer o Deus, chegar ao conhecimento do Deus que existe dentro de si mesmo. Jesus falou, vós sois deuses. Agora, como que somos deuses e não temos características de Deus? Porque somos deuses esquecidos. Nós nos esquecemos da nossa origem divina. Nós temos uma origem divina. Então, somos deuses. Deus, a essência divina superior, ela provoca a aparição da diversidade, mas não se divide. O universo é uno. A consciência superior, né, o eterno, é uno, é a unidade. E essa unidade provoca a diversidade no mundo objetivo, mas não se divide. Ela fica íntegra. Seja um elétron, um átomo, uma minhoca, uma planta, a unidade está integralmente ali contida. Uma bactéria, ou seja, o que for que seja vivo, né, ou no mineral, a entidade está lá una, indissolúvel. É por isso que nós, na verdade, maiavicamente, nós nos vemos como múltiplos. É isso? A gente vive na humanidade e a gente vê, cada um vê a si mesmo e vê a humanidade com uma quantidade enorme
de seres humanos, né? Hoje, mais de 8 bilhões de seres humanos. Mas, na verdade, não somos seres, não somos 8 bilhões, é um só. Nós somos um só. Por isso que na internet, nos livros, a gente vê essa referência com frequência, né? Somos todos um. Essa é a verdade. Somos todos um. Por isso que quando Jesus nos explica a respeito da nossa relação com o nosso semelhante, isso. Então, ele disse assim, para amar o semelhante como a si mesmo. Ama teu próximo como a ti mesmo, né? O semelhante. Então, na verdade, ele queria muito mais falar, não falou no termo específico, porque era impossível ser entendido, mas entendendo profundamente essa afirmação de Jesus do Cristo, a observação do semelhante, nós observamos nós mesmos, né? Então, um ser humano, quando olha para outro ser humano, ele está olhando para ele mesmo. Tanto que, quando, veja bem que importante, hein? Toda vez que alguém odeia o semelhante, ele está odiando a si mesmo. É isso? É o veneno. O ódio é um veneno. E toda vez que ele dirige o ódio para um semelhante, ele está se envenenando. Ele faz o primeiro ponto de ação do ódio emanado é do próprio ser que odeia. E o amor é o contrário, é verdade. Toda vez que um ser humano ama o próximo, ele está dando amor a si mesmo. Ele está se autoconstruindo, está provocando a sua evolução espiritual. Veja só que importante é isso, né? A nossa evolução é individual. Cada mônada projetada de Brahma tem que evoluir espiritualmente, seguindo o caminho da volta à casa do Pai, mas tudo isso está contido na unidade. É isso. O trabalho evolutivo é unitário. Todos nós colaboramos com a unidade, a evolução dessa projeção unitária da consciência superior. Isso é muito difícil de entender, né? Muito difícil. Tanto que Blavatsky, na doutrina secreta, ela fala que é o maior mistério que os seres viventes têm para entender. Não é um mistério apenas humano, é um mistério do sistema solar. Não é verdade? Esse entendimento do porquê existe a projeção da mônada, por que o Criador, né, a essência superior, criou a diversidade, é isso? Por que é o motivo desse esquecimento, esse mergulho na matéria física densa? Isso é um grande mistério. Agora, é um mistério para aquele que não entrou no caminho da iniciação. Na medida que o indivíduo entra no caminho da iniciação, atinge o estado adeptado e o estado de consciência das hierarquias superiores, ele vai entendendo cada vez mais a natureza, a essência e esse processo que existe evolutivo no universo. Por isso que nós sempre falamos aqui, é algo muito importante que eu não me canso de repetir. O importante para alguém que esteja no caminho da iniciação, no projeto de iniciação, inicialmente, basicamente, é entender como as coisas funcionam. Isso é muito importante. É muito difícil, é impossível a pessoa ler livros e entender tudo. É impossível isso aí, né? Somente a sua transformação interna, né, a sua evolução interna pode lhe possibilitar o entendimento geral de tudo, né? Mas isso aí, gradualmente, através da iniciação, os horizontes vão se ampliando, vão se alargando e a consciência vai entendendo cada vez melhor este processo que existe, processo manifestativo do universo. Então, é muito importante isso, entender como as coisas funcionam. A gente vê que na teoria das ciências iniciáticas, existem muitos nomes difíceis de serem pronunciados até, né? Derivado do sânscrito, do César e assim por diante, né? Nomes difíceis de serem pronunciados e muito mais ainda essencialmente, definições difíceis de serem entendidas. Muitas vezes, ou frequentemente, a pessoa que entra no caminho da iniciação, ela fica apavorada diante disso, né? Ela diz, puxa, é difícil entender, eu não vou conseguir. Não, não é assim.
Então, o princípio básico é entender como as coisas funcionam, ver o cenário fundamental do universo. É isso. Esse cenário fundamental já é dado no próprio cristianismo. Está lá Jesus falando, né? Vós sois deuses, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Ele já deu o conhecimento básico de tudo, né? O nosso mestre, professor Henrique de Souza, numa das suas revelações, ele disse: o universo é extremamente simples. Olha só, repetindo. O professor Henrique de Souza, ele falou: o universo é extremamente simples. Agora, a gente pergunta, se o universo é simples, por que nós não entendemos? Não é verdade? Não entendemos? Qual é o motivo de nós não entendermos a simplicidade do universo? São as nossas limitações, as limitações humanas. As minhas limitações humanas me impedem de entender o significado supremo da existência. Não é verdade? Mas é claro que, à medida que o ser humano vai evoluindo, atinge o estado adaptado, depois estados superiores de existência, seguindo o caminho das hierarquias, ele vai entendendo cada vez mais, com profundeza, a essência dessas coisas. Aí sim, partindo de como as coisas funcionam, ele vai somando aqueles conhecimentos e a visão universal vai se ampliando à sua frente. Veja só que importantíssimo é esse entendimento inicial para aquele que está iniciando o seu projeto de iniciação. Né? Entender como as coisas funcionam. Isso é fundamental. Muito bem. Então, agora vamos aqui ver uma outra definição. Uma outra definição aqui. Né? Não é uma definição, nós vamos ver o nome de um ser que existiu na face da Terra. Eu estou seguindo aqui a sequência dada pelo ensinamento teosófico, porque a teosofia é muito vasta, né? A bibliose é muito vasta, então a gente tem que ver ponto por ponto, analisando, a fim de ir somando conhecimentos. Né? Então, aqui na nossa agenda do nosso trabalho, nós temos esse nome aqui, Próclo, que vem do grego, um ser chamado Próclo, um ser humano que existiu. Escritor, Próclo foi um escritor e filósofo místico grego, conhecido como comentador de Platão. Então, ele fez comentários a respeito da obra de Platão. Veja o nível de entendimento de Próclo. Era designado pelo nome de Diádoco. Viveu no século V e morreu aos 75 anos de idade em Atenas, no ano 485 depois de Cristo. Seu último fervoroso discípulo e prosélito, tradutor de obras, foi Thomas Taylor de Norwich, que, segundo o autor Kenneth Mackenzie, era um místico moderno, que adotou a fé pagã por ser a única verdadeira e sacrificava pombas a Vênus, a um bode a Baco, etc. E se propunha imolar um touro a Júpiter, de maneira simbólica. Né? Então, aqui. Próclo, filósofo neoplatônico, estudou com Plutarco e Ciriano, a quem sucedeu na direção da escola de Atenas. A importância de Próclo. Né? Foi tão profundo nas ciências naturais quanto na teologia. Desejoso de elevar o paganismo através de um sistema de interpretação mística, considerava como revelação divina os hinos órficos e os oráculos caldeus. Então, veja bem, ele se baseava nos ensinamentos da Caldeia e também nos hinos de Orfeu, né? Esse grande ser que viveu na Grécia. Né? Então, ele considera esses dois pontos básicos para o desenvolvimento dos seus trabalhos. Né? A maior parte de suas obras está perdida, né? Mas são conservados inúmeros tratados filosóficos e comentários a Platão. E, infelizmente, uma grande quantidade de obras desses autores famosos hoje foram perdidas através do tempo. Né? Agora, entendendo como as coisas funcionam, vamos entender como as coisas funcionam? Nós falamos, os conhecimentos foram perdidos de maneira maiávica. É isso. O conhecimento pode ser incinerado num livro, pode ser queimado, pode ser destruído na face da Terra, mas ele existe nos mundos internos.
Perfeito? Isso aí ninguém pode destruir. Então, o Tibete, por exemplo, foi destruído, né? Destruído, foi tudo queimado por uma invasão de um outro povo, né? Foi tudo queimado, os templos destruídos, né? Mas tudo aquilo que existia no plano terrestre existe definitivamente e de forma imortal nos mundos internos. Isso também é bom. Quando a gente entende como as coisas funcionam, se insere também o entendimento da existência dos mundos internos. Tudo que acontece no plano físico objetivo provém dos mundos internos. Toda civilização, basicamente, surgiu e surge através da ação de seres dos mundos internos. Como Roma e todas as grandes civilizações, né, são derivadas da ação dos seres do mundo interno. Então, quando se fala do acontecimento de obras perdidas no plano físico, mas elas estão perenemente existentes nos mundos internos e podem ser trazidas novamente para a face da Terra através de agentes específicos, né? Seres de hierarquia, mestres e assim por diante. Isso é muito importante, esse entendimento. Veja bem, novamente falando lá naquele químico, né? Que nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, nada se perde, tudo é mantido, o conhecimento nos mundos internos. Então, agora, é necessário que o ser humano, especificamente no nosso caso, o ser humano precisa elevar o seu padrão vibracional para entrar em contato com esses conhecimentos dos mundos internos. Isso é muito importante, esse entendimento, né? Agora, um outro termo aqui que nós devemos abordar em sequência é o termo profeta. O que é profeta? Vem do grego profeme, ou seja, predizer. Profeta é aquele que é dotado do dom da profecia. No Egito, segundo Clemente de Alexandria, os profetas presidiam os detalhes do culto e tinham de conhecer os 10 livros sacerdotais, que tratam dos deuses e dos deveres sacerdotais. Cada divindade tinha um profeta ligado ao seu culto. Não se deve tomar essa palavra no sentido hebraico. Desde as primeiras dinastias também haviam profetisas, profetas e profetisas, né? Então, isso é muito importante o entendimento dessa questão da existência dos profetas. Muito bem. Então, agora nós vamos aqui, na sequência dos nossos estudos, nós vamos aqui agora considerar o estudo, vamos dar uma sequência ao estudo da antropogênese. Vamos ver aqui, no momento onde nós paramos no nosso último encontro, né? Aqui, vamos ver aqui. Vamos lá. Aqui. Dando sequência ao estudo, então, da antropogênese, né? Que é muito importante, né? Já estamos terminando esse estudo da antropogênese aqui nos nossos encontros, né? E, como sequência desse estudo da antropogênese, nós entraremos numa outra sequência de estudos chamado o simbolismo arcaico das religiões do mundo. Um outro tema também deixado por Blavatsky pela teosofia, né? Então, isso aqui. A espécie humana é de um sangue, porém não na mesma essência. Somos plantas de estufa e temos uma chispa que neles é latente. Salvando o homem da obscuridade mental, infligiu-lhes as torturas da própria consciência de sua responsabilidade, estado do livre-arbítrio, além dos males de que é herdeiro, o homem mortal. Então, veja bem, a responsabilidade do ser humano é justamente a execução do livre-arbítrio. O livre-arbítrio não foi dado pela divindade a nós. O livre-arbítrio não é uma doação, é uma possibilidade.
O livre-arbítrio é uma possibilidade que a divindade nos dá. Isso. Agora, cada um tem que desenvolver essa questão do livre-arbítrio em si mesmo. E temos que a maioria dos seres humanos não exerce o livre-arbítrio. Ele é comandado pela consciência de outros, pelas palavras, pelas doutrinas humanas e assim por diante, né? Então, é muito importante o desenvolvimento então, do livre-arbítrio. Né? Isso é muito... A tortura, Prometeu aceitou-a para si, já que a hoste se misturou no tabernáculo preparado para ela, o qual era ainda imperfeito naquele período de formação. Uma vez rompida a sua homogeneidade pela mistura, a evolução espiritual era incapaz de marchar paralela à física, e o dom se converteu na origem do mal. No caso de Prometeu, no caso do mito de Prometeu, Zeus representa a hoste de progenitores primários, ou Pitris, que criaram o homem sem mente, ao passo que os divinos titãs representam os criadores espirituais, os devas que caíram na geração. É a queda dos anjos, né? Então, seres de elevada estirpe, mas que precisavam vir para a face da Terra, a fim de possibilitar no homem o exercício do livre-arbítrio, da execução da tríade superior. Isso, novamente, dizendo, aconteceu esse processo em meados da raça lemuriana. A raça lemuriana é a terceira raça que existiu na face da Terra. As outras duas primeiras raças, a primeira e a segunda, não eram raças humanas. Quer dizer, não tinham ainda desenvolvido a tríade superior. Isso é básico no entendimento da antropogênese, né? Uma vez rompida a sua homogeneidade pela mistura, a evolução espiritual era incapaz de marchar paralela à física, aí o dom, como diz, se converteu no mal, né? Então, aqui, falamos, então, de Prometeu, de Zeus e de Titãs. Os primeiros são inferiores espiritualmente, porém fisicamente mais fortes que a raça de Prometeu, pois estavam na Terra em sua própria esfera e plano de ação, enquanto a hoste superior estava desterrada do céu e se encontrou colhida nas malhas da matéria. Os da hoste inferior eram os donos de todas as forças titânicas, inferiores e cósmicas. Os titãs só possuíam o fogo intelectual e espiritual. Isso, a história, né, contada na Índia, diz que, e também entende-se através da Bíblia, né, que com a queda dos anjos originou-se os titãs, seres de enorme qualidade espiritual, né, e que deu origem justamente à raça humana. Falando de maneira simbólica, né, um Deus encadeado, preso da angústia, o inimigo de Zeus odiado por todos, porque aos homens amava demasiado. Não é verdade? É claro que tudo aquilo que acontece no processo da evolução é por amor, não é verdade? É pelo amor. Tudo que acontece na face da Terra é causa da lei justa e perfeita, baseado no amor e no perdão. Né? No amor e no perdão. A maldição não foi atraída à humanidade pela quarta raça, pois a Terra, relativamente sem pecado, os antediluvianos, ainda mais gigantescos, tinham perecido do mesmo modo. Porém, o dilúvio não foi um castigo, mas simplesmente o resultado de uma lei periódica e geológica. Então, isso é muito frequente, nós temos nas raças a ocorrência de cataclismos, né? Dilúvios, tremores de terra, etc., e a raça some. Fisicamente, digo. Né? Agora, é claro que não é a destruição em si, é a transformação. Isso, nada se perde. Lavoisier, novamente, né? Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, quando uma raça, a gente vê pela história que ela foi extinta, né? Como a dos lemurianos, os atlantes, etc., a extinção é apenas uma forma maiábica de se entender o fato. Na verdade, ocorre uma transformação, ocorre a possibilitação de novas formas de entendimento, novas formas evolutivas.
Então, isso tudo baseado na lei cósmica justa e perfeita. Tampouco caiu sobre eles a maldição de karma, por buscar a união natural, como fazem todos os animais sem mente na época do Cio. Isso falando dos anjos caídos, né? Mas por abusar do poder criador, degradando o dom divino e malgastando a essência da vida, sem mais objeto que essa satisfação pessoal bestial. Então é verdade, a tríade atua em nós, mas para que a tríade atue satisfatoriamente, plenamente, é necessário que a consciência humana vença a si mesma, ou seja, vença a sua própria personalidade. Isso é o que Jesus falou, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade, o homem fica livre de si mesmo, da personalidade, então isso aí coincide justamente com o ensinamento de Jesus Cristo, de que a verdade nos liberta, né? Muito bem. Então, isso aí foram mais a sequência que nós queríamos dar, né? Nesse nossa sequência do estudo da antropogênese. É evidente que o estudo é muito vasto, né? Muito vasto, muito complexo. Mas, como dissemos, à medida que o ser que está no processo no processo de iniciação vai desenvolvendo a sua capacidade de entendimento, essas coisas vão clarificando, a pessoa vai entendendo cada vez mais esse processo, né? Através do processo da iniciação. Então, nós paramos por aqui e passamos a palavra ao nosso irmão Carlos Nascimento para a terceira parte do nosso encontro. Muito bom, professor. Muita informação, muito conhecimento. E uma coisa legal, bacana, interessante é o registro, né, professor, de todo esse processo de evolução, ele está registrado em algum lugar. E o interessante é que a gente tem o dom, professor, de chegar nesse local e se maravilhar com toda essa história. Sim, claro, a pessoa tem a possibilidade de... Os arquivos contidos no Egito, né, na Caldeia ou na Índia, são maravilhosos, né? Agora, é claro que esses arquivos, normalmente, eles são contidos na forma de contos, né, de mitologia, e é necessário a gente entender a fundo a mitologia para entender o processo em si, né? O nosso mestre, o professor Henrique de Souza, ele falava que existe a letra que mata e o espírito que vivifica, né? Paulo de Tarso falava isso, né? A letra que mata e o espírito que vivifica. Se a pessoa ficar só na letra, ela não vai entender nada. Então, ela tem que entender o que está por trás da letra, né? Então, tem um livro, por exemplo, tem um livro de revelação de um mestre. Se a pessoa só ficar na letra, ela não vai evoluir quase nada. Mas se ela penetrar a fundo por trás, na essência que existe do ensinamento, ela faz um processo evolutivo extraordinário. Esse é o processo da iniciação, né? Entender o que está por trás das coisas. Não? É o que a HPB, na sua série de 4 livros, né? Isis sem véu, né? Ela trata desse assunto. O que é Isis? É o segundo trono, né? Agora, Isis sem véu, quer dizer, tiramos o véu que nos separa do segundo trono e atingimos, então, a possibilidade do adeptado, nos tornarmos adeptos. Isso é inevitável. Todo ser humano um dia vai ser adepto. Não só adepto, vai ser super-humano e vai atingir condições superiores evolutivas, né? Muito bom, professor. Gilberto, você tem alguma colocação para fazer? Sim. Só dar um recadinho para o pessoal que está no chat. Temos aí bastante gente participando. Deixar o recado para o pessoal que está aí. Compartilhe, manda aí o link, né, aqui do nosso programa para um colega que gosta desse assunto, que acha interessante, que acompanha, né, esse tipo de tema, que ajuda a espalhar aí o conhecimento. Eu lembro sempre que o conteúdo, né, abordado aqui, as aulas do professor, tem aí uma
uma exclusividade, né, feita por ele aqui, abordada, respondida por ele. Então, é um conteúdo bastante rico e exclusivo aqui do canal do Conexão 3005. Então, se você não é inscrito ainda no canal, clica ali no botão inscrever para ser informado sempre que tiver sempre nos programas, né, aqui do canal, de terça-feira e aos sábados, às 20h40, e eventualmente algum programa, como hoje à tarde nós tivemos, foi transmitida uma palestra do Departamento da Biose de Santana, já está aqui no canal, né? Tem um programa que você pode voltar aí nos vídeos. Então, sempre quando tem qualquer que seja a atividade do canal, sempre quando você está inscrito, aparece. Então, você participando aí, interagindo conosco, ajuda a plataforma a classificar, né, como relevante o nosso canal. E ainda dentro desse tema, professor, tem um questionamento. O senhor falou muito sobre a questão do alcance, né, do estado de consciência, da questão da tríade. O senhor comentou bastante. Para quem não está ainda familiarizado ou está passando por aqui por um acaso, eu sei que muitos aqui têm familiaridade com essa linguagem, né? Mas quem está tendo contato pela primeira vez com essa informação, ou não é familiarizado, não é tão familiarizado, de forma resumida, assim, de forma bastante sintética, né? Não dá para detalhar. O que você poderia dizer, o que representa de fato essa tríade, que a gente sabe que tem a tríade, né? Que ela é complemento aí de um quaternário, né? Mas o que compõe esse quadro, né? Por que é tão importante a gente estar em busca, né? A gente tentar alcançar essa tríade tão falada, esse triângulo superior. O que o senhor pode falar a respeito? Bom, nós podemos dizer o seguinte, que a humanidade passou a existir quando foi ativada a tríade, né? Os lemurianos, eles tinham o quaternário, já, a parte animal. A partir de meados e metade da evolução lemuriana, foi ativada a tríade superior através da queda dos anjos, né? Pelo nosso conhecimento, a queda de Lúcifer, né? Provindo do quinto senhor com toda a sua hierarquia, né? Então, formou-se a humanidade. Agora, é importante, veja bem, a tríade ela foi ativada, mas não veio completa. Nós que temos. O ser humano que tem que desenvolver todos os pontos da tríade, né? O mental superior, Buda, Atman, para atingir o processo eucarístico, ou seja, a união da consciência com o Cristo, nosso Cristo interno, né? Isso é fundamental. Esse é o caminho da humanidade. Desenvolver a sua consciência crística, ou seja, tornar-se um ser superior a si mesmo, né? Tornar-se um ser superior. Então, o entendimento da tríade é fundamental para o entendimento do processo evolutivo, né? É fundamental. Mas é fundamental também saber como ocorreu, de fato, esse processo de iniciação da evolução humana. A tríade não foi doada, ela foi ativada. E nós seres humanos, que temos que desenvolver a tríade ponto por ponto até atingir a consciência crística superior, né? O estado de adepto, né? Isso aí é entender como as coisas funcionam, né? Aí é entendendo como as coisas funcionam. Temos que desenvolver a tríade superior, colocar em funcionamento. Nós temos que colocar a tríade em funcionamento dentro de nós, para nos tornarmos adeptos superiores a nós mesmos. Muito bom, professora. Dando sequência às perguntas, a Ana Cristina de Araújo, ela pergunta: professor, o corpo causal traz o resultado das experiências do quaternário inferior, do veículo físico, emocional e mental, com as tendências positivas e negativas? Sim, exatamente. O processo da reencarnação, o que acontece? Quando a pessoa desencarna, o que acontece? O corpo físico se decompõe, aí sobra os corpos superiores, mais tênues, menos densos, né? O vital, o astral, o mental.
Esses corpos também, com o tempo, vão se desfazendo, mas sobram deles o que se chama de um átomo fundamental, né? Esse átomo permanente, é um átomo permanente. Esses átomos permanentes que representam cada nível de consciência são recolhidos pelo corpo causal. Então, o corpo causal ele tem o registro de todas as experiências que um ser humano passou na face da Terra. E é claro que no processo de reencarnação, através da descida desses átomos primordiais em direção da Terra, vai se formando novamente corpos, forma-se novamente o corpo mental inferior, o astral, o vital e o corpo físico denso, mas com as características pertinentes ao karma do indivíduo. Então, todo o registro kármico está no corpo causal. Verdade. O registro kármico está no corpo causal. Tudo vem de lá. Por isso que chama-se corpo causal. Ele é a causa de tudo, né? Então, nós nascemos, todo ser humano renasce baseado nas informações, as configurações biológicas e hiperfísicas dele, tanto astral, vital e mental, é decorrente da ação do corpo causal, né? Então, nada ocorre por acaso, nada acontece por acaso, tudo tem a lei atuando, a lei cósmica justa e perfeita. Então, a nossa irmã Ana Cristina realmente expressou bem essa ideia, né? O corpo causal, ele retém as experiências da personalidade, né? E a cada reencarnação, o corpo causal vai possibilitando a existência de corpos específicos necessários para a evolução espiritual do reencarnante. Muito bom, professor. O Guilherme Guazelli... O nosso irmão Guilherme Guazelli Neto fala: o terminado é aquele que já está religado? Muito bem. O terminado na verdade, não termina, né? Nada termina. Quando a pessoa atinge o estado crístico, ele fez a religação. Aí vem o termo religião, religare, né? Então, a tríade superior, ela une-se, se harmoniza com o quaternário e forma-se um setenário harmônico, representado pela estrela de Salomão. É isso? A estrela de Salomão, uma estrela de 6 pontas, representa o símbolo do adepto, aquele que atingiu a iluminação, o estado crístico. Mas não é o término, né? A evolução é infinita. Agora, essa questão de infinito é algo muito difícil, extremamente impossível para o ser humano entender. Não é que é difícil, é impossível para o ser humano entender a sequência, entrar nessa sequência de conhecimento através da ciência acadêmica ou dos seus registros de memória ou de inteligência, etc. É necessário, fundamental, que aquela consciência que vive no estado humano torne-se um ser super-humano. Mas não é o término. Aí é o religare. No processo do centenário, há um religare, né? da tríade superior com o quaternário inferior, formando, então, um adepto, que venceu a barreira humana. Ele venceu a barreira humana, mas ele não está a caminho ainda, né? Não está terminado. Só o eterno sabe o término disso. Só o eterno. Onde está o entendimento do término, se é que existe ou não? É uma coisa impossível de se entender, né? Mas a verdade é o seguinte: o atingimento do adeptado, do religare, não é o término do curso, é simplesmente a sequência, um ponto de acesso aos planos superiores. O Guilherme Guazelli Taveira também, em sequência, ele fala assim... Ele fala o seguinte: ou aquele que não precisa fazer mais perguntas. Aí é interessante, né? Interessante isso aí. Nós fazemos perguntas, nós fazemos indagações, lemos livros, lemos revelações, etc. Né? Então,
o adepto é aquele que não faz mais perguntas. Vamos ver como funcionam as coisas na sua intimidade. Ele não pergunta mais para fora de si. Ele não pergunta mais para coisas de fora dele. Ele não pergunta mais, ele constata as coisas dentro dele mesmo. Por isso que é autoconhecimento. É verdade? Isso tudo, é por isso que a gente fala autoconhecimento. Atingir o estado do autoconhecimento, atingir um estado adeptado. Aí o indivíduo ele não vai fazer mais perguntas, ele vai verificar as coisas dentro dele mesmo. Quando ele atinge o adeptado, ele tem acesso à caixa. Esse que é um plano do segundo trono, né, da Mãe Divina, e lá tem acesso às informações todas. Mas não está fora dele, está dentro dele. Ele se incorpora ao segundo trono e tudo dentro está dentro dele. Né? Por isso é fundamental esse entendimento, é o autoconhecimento. Né? Então, ele não vai fazer mais perguntas, ele vai ver dentro de si mesmo a realidade cósmica que lhe é permitido observar no estágio de adeptado. Né? Muito bom, professor. Aí ele continua aqui embaixo, professor. Sim, vamos lá. Ué, não estamos no infinito agora? Quando se atinge o adeptado está no infinito? Ou... Veja bem, atingir o estado de adeptado não é atingir a consciência integral. É apenas o adeptado atinge o segundo trono. Mas acima do segundo trono, tem uma outra região entre o segundo trono e o primeiro trono, a região das hierarquias superiores, as hierarquias superiores. Então, o adepto tem esse caminho a realizar. Então, agora, o eterno é o infinito agora. Né? O tempo não existe. É muito difícil a gente entender esse fato, porque transcende as nossas possibilidades físicas de entendimento, né? Do tempo, por exemplo, presente, passado e futuro. Mas agora a física quântica já está chegando. A física quântica ela está estudando isso, já chegaram à conclusão que o tempo não existe, o tempo é zero. É isso? É uma coisa inimaginável, né? Para o entendimento científico comum, né? O que a física quântica está atingindo, né? Mas é o caminho da humanidade, é o caminho do ser humano esse entendimento, né? Então, atingimos o estado adeptado, mas isso aí é o caminho de acesso a consciências superiores, correspondendo às hierarquias superiores. Atingimos depois da sequência das hierarquias superiores, atingimos o estado do primeiro trono, que é Brahma, né? E Jesus falou isso, né? A volta à casa do Pai. A parábola do filho pródigo. Veja que Jesus falava tudo isso, mas de maneira simbólica, né? A volta à casa do Pai. É justamente nós voltamos à casa do nosso Pai. O nosso Pai, aqui, o arquétipo que nos deu origem, que está no primeiro trono, Brahma. Mas Brahma também não é entendimento final de tudo. Porque acima de Brahma tem outras possibilidades. Tem Brahma, tem o Sol central, aí até chegar no infinito agora, né, que nós não podemos nem imaginar o que seja. Então, agora, veja como é importante a gente entender como as coisas funcionam. Entendendo como as coisas funcionam, esses estágios todos que a gente tem que progredir, a coisa fica mais maleável. A gente começa a perceber, começa a encaixar os conhecimentos de maneira mais fácil. Né? Muito bom, professor. É interessante essa colocação de voltar à casa do Pai, né, professor? É como se o paraíso que o Pai nos deu para morar interiorizou, e a gente tem que ter um estado de consciência, né, e trazer isso de volta para a face da Terra, né, professor? Esse paraíso. Você falou interessante, do paraíso, né? Qual é o significado de paraíso? Para significa além de. Além de. Isso é Isis. Isis o que é Isis? É a Mãe Divina, é o segundo trono. Então, paraíso é para Isis, além do segundo trono. Então, quando Jesus disse lá para um dos ladrões, né, estareis ainda hoje comigo no paraíso, ele disse, você atingiu
a sua consciência, ele prometeu a ele, está no Evangelho isso, né? Quer dizer, atingir o paraíso é atingir a possibilidade de transpor os limites do segundo trono e caminhar pelos níveis da hierarquia superiores até atingir Brahma, que é o primeiro trono. Então, esse é o sentido do paraíso, né? Ou para-Isis, né? Além de Isis, né? É por isso que a HPB escreveu esses 4 livros, Isis sem véu. Isis sem véu. É necessário que... O que é necessário? Só o nome já está dizendo. É necessário que a gente desvele, é isso? Tirar os véus que nos separam de Isis, ou do segundo trono. Então, a gente tirando esses véus e enxergando Isis na sua realidade cósmica, nós temos a possibilidade, então, de entrar no paraíso, irmos além de Isis, né? E atingir Brahma, a casa do Pai. E à medida, professor, que a humanidade for desenvolvendo os estudos com relação à física quântica, eu acho que a gente vai perceber melhor esses véus, né, que estão aqui tampando a nossa visão. Agora, quando a gente fala na ciência, que a ciência vai atingir o conhecimento da física quântica, né, não significa, como muitos entendem, o desenvolvimento das máquinas, dos aparelhos, da matemática. Não é isso. Não é simplesmente isso que vai nos dar esse entendimento. Muitas pessoas entendem isso, né? Que a evolução da ciência depende da informática e dos processos eletrônicos e da matemática. Não é isso, não. Depende do autoconhecimento. Então, o desenvolvimento da ciência não vai ser o desenvolvimento simplesmente da ciência, é o desenvolvimento dos cientistas. O cientista, para atingir esse conhecimento superior, ele tem que fazer a transformação de si mesmo. Autotransformação. E quando ele se transforma a si mesmo, ele torna-se veículo dos conhecimentos superiores para a Terra. Einstein, ele já falou na 4ª dimensão. É isso. Newton falava de 3 dimensões. Einstein já falou na 4ª dimensão. Hoje já falamos em 11. A física quântica já fala em 11 dimensões. 11 dimensões. Né? 11 dimensões, né? 10 dimensões, e a 11ª dimensão é o tempo. É isso? Mas sabemos que é isso? Não sabemos. São hipóteses. Mas são hipóteses que nos levam a essa possibilidade do entendimento das coisas. Né? Agora, é necessário para a ciência a presença de seres que sirvam de veículo para o conhecimento superior. Todo gênio, ele não é gênio por si mesmo, ele é veículo. Se a gente pegar Einstein, pegar Newton, pegar todos esses grandes gênios, né? Leonardo da Vinci, não é isso? Leonardo da Vinci falava de coisa além do seu tempo, né? 1000 anos além do seu tempo, ele criou. Na mente dele, ele tinha projetos do avião, do submarino, e coisas que a gente nem podia imaginar, né? Arquitetura, etc. Mas são seres gênios porque eles são veículos adequados para fazer essa veiculação do conhecimento superior para o plano físico, né? Então, é necessário, então, que a ciência vai evoluir com a evolução da consciência dos cientistas. Isso é importante. A ciência evolui pela evolução do conhecimento dos cientistas. Então, não é simplesmente um jogo de informações, é um jogo de autoconhecimento, se autoconhecer. Quando o indivíduo se autoconhece, ele atinge a possibilidade de fazer essa ligação com os mundos superiores. É por isso que nós falamos já no início, né, a respeito dos mundos internos. Né? É necessário que na face da Terra existam cada vez maior quantidade de pessoas que façam essa ligação do nosso plano divino, do nosso plano humano, com os mundos internos. Isso é muito importante, né? O nosso mestre, professor Henrique de Souza, ele deixou em suas revelações uma coisa importantíssima. Ele disse o seguinte, deixou o seguinte ensinamento. Em 3005, Agartha virá para a face da Terra. Agartha, que é um dos mundos internos. Né? Ele deixou escrito isso. Em 3005, que é justamente a base
estamos aqui no canal Conexão 3005, aí está, por que é 3005, né? No ano 3005, vai se iniciar uma nova civilização e Agartha virá para a face da Terra. Quando ele diz Agartha virá para a face da Terra, significa existirão veículos em quantidade superior para fazer essa ligação de Agartha com a face da Terra. É isso que é o religare. É o religare, fazer esse religamento, né? É necessário que exista consciência que façam essa ligação. Então, para que a ciência evolua, não é simplesmente fazer uma evolução material, uma evolução eletrônica, de aparelhos, de matemática, não. É a evolução dos cientistas na sua parte espiritual. Muito bom, professor. Eu vou passar os recados, professor, depois a gente volta, tá? Tudo bem. Eu quero falar sobre a nossa próxima roda de conversa, tá? Nossa próxima roda de conversa, como de costume, toda terça-feira. E nesta terça-feira, dia 19 de março de 2024, sempre no mesmo horário, às 20h40, o Conexão 3005 tem como tema na sua roda de conversa Monumento, Eubiose, Sistemas Geográficos e Evolução Humana. O tema será abordado pela Neuza Fernandes, Jefferson de Souza e pela Lúcia Helena Cordeiro. Então, elas vão falar sobre sistemas geográficos, são criados como núcleos irradiadores que auxiliam no impulso evolutivo e de elevação do estado de consciência dos seres humanos. Conexão entre o mundo divino e o mundo manifestado. O tema é muito legal, muito interessante. Participa dia 19 de março de 2024, nesta terça-feira, às 20h40. Os mediadores Daniela Troncoso e Eduardo Nunes. Eu queria também lembrar vocês que amanhã tem o chá pramânico, né? E o tema do encontro do chá pramânico é espiritualidade, astrologia e taumaturgia. Quem vai falar sobre o tema é Fátima Brazão, Lísia Jefferson de Souza, e aí está o link de acesso, né? meet.google.com/nkn-mnvg-hpk. Então, participe, tá? Então, quem pode participar é todos da eubiose, desde o peregrino até a série interna, tá? A inscrição será pelo Sátiva, o código está aí, tá? Deixa eu ver se eu coloquei aqui, ó. O chá pramânico é amanhã, dia 17 de março, às 16 horas. Faça sua inscrição pelo Sátiva, tá? Com antecedência. O evento é número 4021 e é somente o público somente da eubiose, da série Peregrino, a série interna. Então, é amanhã, né? Então, as palestrantes serão Lísia Helena Jefferson de Souza e Fátima Brazão. E eu queria também falar sobre o Espaço Shakti Nova Era, tá? O Espaço Shakti Nova Era fica lá na cidade de São Lourenço, sul de Minas Gerais. Quem estiver passando por São Lourenço, faça uma visita ao Centro de Terapias Holísticas Espaço Shakti Nova Era, na Praça Helena Jefferson de Souza 38, anexo 1, São Lourenço. Para mais informações, temos o telefone via WhatsApp, prefixo 35 997566874, e o Instagram, o endereço está aí, @Shakti Nova Era. Temos filial em Brasília, no departamento da eubiose de Brasília, e 2 departamentos aqui em São Paulo, um lá no Sumaré e outro em Santana. Então, os recados são esses, professor. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Tem a da Cristina de Araújo, ela falou assim: o próprio adepto continua seu processo evolutivo. Isso. Vamos enfocar isso aí. Existe a tríade superior. A tríade superior é justamente o que é? O mental superior, Buddhi e Atman. Quando, no mental superior, ele tem um procedimento mental superior, como o próprio nome diz. Em Buddhi, ele desenvolve a meditação.
a meditação é desenvolvida no nível búdico. E no estado átmico é desenvolvido a contemplação. Veja bem que interessante. Então, quando ele atinge o Cristo interno, quando um ser atinge, quando uma consciência atinge o estado de adeptado, ele atinge o desenvolvimento do seu Cristo interno. Então, é muito além da meditação. Ele é contemplação. Então, ele contempla o universo aonde? Dentro de si mesmo. Olha que interessante. Ele começa a ver o universo dentro de si mesmo. É por isso que, na antiguidade, templo de Delfos, templo de Apolo em Delfos, olha só, veja assim, templo de Apolo em Delfos, na antiguidade, hoje não existe mais, vou falar, não existe mais fisicamente. Os mestres que deixaram essa informação. No frontal do templo de Apolo estava escrito assim: conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Pronto. Simples, né? O universo é de uma simplicidade extrema, como o professor falou, Henrique J. Souza, né? Conhece a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Não é verdade? Então, aí é a contemplação. Quando o indivíduo torna-se um adepto, ele faz ele contempla o universo dentro de si mesmo. É claro que ele vai contemplar o universo que cabe dentro da sua consciência, né? Porque ele está ainda, o adepto está no segundo trono, né? Ele tem ainda um caminho pelas hierarquias superiores até atingir Brahma, né? A casa do Pai, como Jesus falou, mas quando ele desenvolve o Cristo interno, o Atman, ele desenvolve a possibilidade da contemplação. Ele contempla o quê? O que está fora dele? Não, ele contempla a si mesmo. O Deus interno que ele tem. Ele é Deus, somos deuses. Né? Então, esse é o significado de como as coisas funcionam na sua essência. Né? Muito bom, professor. Só para finalizar, porque a gente já estourou o horário, o Guilherme Guazelli ele faz uma referência sobre aquilo que antecipa o futuro, né, professor? A gente tem os filmes que antecipam o futuro, o Simpson, o Jetson e o Herc. Como entender também o livro 1984? Como entender também o grande Leonardo da Vinci? Olha, eu respondo por nosso irmão Guazelli Neto, Guilherme Guazelli Neto, eu respondo da seguinte forma: eu respondo não, sou eu que respondo, é o professor Henrique de Souza que nos ensinou isso. Nada acontece por acaso. Essas histórias que acontecem, por exemplo, histórias de fada, contos de fada, música, etc., são coisas que existem não pela cabeça humana, são projetados para o conhecimento, para que a humanidade tenha a possibilidade de entender. Então, Da Vinci, né, muitos filmes, 1984, livro, né, e outras tantas obras são feitas por seres que são veículos da consciência superior, né, projetando na Terra para o conhecimento humano. Né? Por exemplo, eu posso dizer mais o jogo da amarelinha. Né? Todo mundo conhece o jogo da amarelinha. Né? O jogo da amarelinha representa o conhecimento cósmico. Tem 10 estágios, 10 casas, 10 possibilidades de níveis evolutivos, e vai do céu ao inferno. Né? Hoje não se coloca inferno, é a Terra. Da Terra ao céu. Né? Então, isso tudo é conhecimento superior. E descobrir isso, nos dias de hoje, descobriu-se, os arqueólogos, etc., descobriram que na antiga Roma as crianças brincavam de amarelinha. Descobriram no chão a amarelinha desenhada assim no chão, na antiga Roma. E, consequentemente, outros dizem que no Egito as crianças dançavam também, brincavam da amarelinha. Né? A amarelinha não é simplesmente um jogo para criança, é uma possibilidade que alguém trouxe, os mestres trouxeram, para deixar a criança já com aquele foco da evolução visível na sua mente. Né? Então, na amarelinha a gente vai da terra para o céu, do céu para a terra, tem as quedas, tem o jogo, joga a pedrinha, se a pedrinha cai na casa certa ou não, é isso?
se a pessoa tem competência, se a consciência tem competência para jogar pedrinha na casa certa, ou então tem a queda, né? A pessoa se desequilibra, e assim então. Então, todo esse processo que existe, filmes e etc., não surge por acaso. São criações de seres que vêm trazer esse conhecimento para fora. Não é todo filme também, né? Existem filmes que não valem o nome que tem, né? A gente sabe disso. Existem coisas involutivas também nessas produções. Mas no processo evolutivo, a gente tem que considerar os seres que fazem esses filmes e toda essa produção, eles representam veículos da consciência superior, unindo a base inferior com o eterno, né? Professor, muito bom. A gente vai ter que finalizar, estouramos o horário, mas foi ótimo, foi um ótimo encontro, né? E eu quero agradecer a participação de todos, foi muito bom o encontro de hoje, e desejar a todos um bom final de sábado, um bom final de domingo, um bom domingo, né? Um bom início de semana, e até terça-feira e até o nosso próximo encontro. E quem puder, participe amanhã, às 16 horas, no Chá Pramânico. Tchau, tchau. Com você, Gilberto. Isso aí, pessoal. Um bom restinho de sábado aí para todo mundo. Ainda tem tempo para curtir o sábado, né? Um bom domingo, um bom final de semana. E tenham todos aí um bom início de semana. Boa noite, professor. Boa noite, Gilberto, meu irmão Gilberto Catira, meu irmão Carlos Nascimento. Boa noite a todos os irmãos que estiveram presentes aqui. E sábado tem aí vários, vocês já receberam informações dos vários eventos que vão acontecer na próxima semana, e no sábado que vem estaremos aqui reunidos para continuarmos o nosso trabalho, né, em conjunto. Então, luz, paz e amor para todos, e fiquem todos com Deus.